Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo exclusivo, um conteúdo da X Liberté. A gente está aqui mais uma vez para mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo. São as urgências, os desejos, as angústias, meio escondidas, da mulher brasileira quando o assunto é intimidade. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com um material riquíssimo em mãos. Conta pra gente. É um novo e super abrangente estudo da vida sexual do brasileiro. Ele ouviu mais de 3.000 pessoas, sendo a maioria mulheres, e o mais interessante, O quê? ele compara o cenário de hoje com o de 20 anos atrás. É um raio-x de 2 décadas, assim. Uau! Então a nossa missão aqui é ir além dos números, é tentar entender as histórias que eles contam. Exato. Então vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos. A primeira coisa que, salta aos olhos na pesquisa é uma coisa que parece um paradoxo. Que seria? A média era, 2 a 3 vezes por semana? Hoje caiu para 1 ou 2. Certo. Só que, ao mesmo tempo, a duração do ato sexual aumentou. Foi de 10 minutos para 15, em média. É fascinante isso. O que está acontecendo? Menos sexo, mas um sexo mais longo. O que isso quer dizer? Olha, à primeira vista parece uma contradição, né? Mas, na verdade, isso aponta para uma mudança de mentalidade bem significativa. Em que sentido? Segundo a coordenação do estudo, que foi liderada pela sexóloga Carmita Abito, esse tempo extra não é por acaso. Ele está sendo, em grande parte, dedicado às preliminares. Ah, então é um foco em qualidade, não em quantidade. Exatamente. O que isso sugere é um movimento em direção à qualidade. Parece ser uma resposta, ainda que lenta, sabe, a uma demanda histórica feminina por mais conexão, mais atenção ao prazer dela. Entendi. Então, a ideia do sexo rapidinho estaria, em tese, perdendo espaço. Isso é uma ótima notícia. No papel é. Mas, aí eu leio outra parte da pesquisa que diz que uma queixa antiga continua muito presente, a tal da pressa masculina. Sim, ela persiste. E aí eu fico pensando, será que esse aumento de tempo é de fato uma busca por qualidade? Ou é só um ajuste superficial? Tipo, aumentou o tempo no relógio, mas a sintonia fina, a conexão de verdade, continua faltando. Essa é a pergunta de $1 milhão. Você tocou no ponto central. Pois é. Aumentar o tempo é um passo, claro, mas não é a solução mágica. O que a persistência dessa queixa sugere é que a comunicação dentro do casal talvez não tenha evoluído na mesma velocidade, sabe? A conversa não acompanhou o cronômetro. Isso! Existe uma diferença enorme entre ter mais 5 minutos e usar esses 5 minutos de uma forma que realmente conecte. Não adianta esticar o tempo, se o foco continuar o mesmo. Isso me leva a pensar em outra coisa. Será que essa diminuição na frequência não é também um sintoma de, esgotamento geral? Com certeza. Uma coisa tá ligada à outra. A gente vive numa sociedade que exige produtividade máxima o tempo todo. A vida ficou mais cara, mais estressante. Exato. Talvez as pessoas simplesmente não tenham mais energia para transar 3 vezes por semana. E aí, quando acontece, tem uma pressão para que, pelo menos, vale a pena. E essa sua leitura é perfeita. A nossa vida sexual não acontece numa bolha, né? Não mesmo. Ela é um reflexo direto da nossa saúde mental, do nosso estresse. Então, sim, essa busca por qualidade pode ser um movimento consciente, mas também pode ser uma adaptação forçada a uma rotina que deixa pouquíssimo espaço para a espontaneidade. É um cenário complexo. E falando em complexidade, a pesquisa aponta que a maior revolução dos últimos 20 anos não foi nenhuma posição nova. Não foi. Foi a entrada da internet na nossa vida sexual. Isso mudou tudo. Tudo, a palavra é essa. Então, peraí. A primeira experiência sexual de muita gente agora é solo, com uma tela. Isso. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Gigantesca. O estudo mostra que a iniciação sexual, que antes acontecia na adolescência, no primeiro namoro, na troca com colegas, Sim. agora acontece muito mais cedo, por volta dos 11 ou 12 anos. Nossa. E acontece de forma solitária, através do autoestímulo com conteúdo online. Isso cria uma base de aprendizado sobre sexo que é completamente diferente de tudo que as gerações anteriores viveram.
É quase como se a gente estivesse criando uma geração de especialistas teóricos em sexo, que aprenderam a dirigir num videogame super realista, mas que na hora de pegar o carro de verdade na vida real, travam, porque a pessoa de carne e osso não responde a comandos, não tem o corpo perfeito do vídeo. E tem suas próprias inseguranças. É exatamente essa a analogia. Essa prática virtual, que muitas vezes é a única forma de sexualidade por anos, acaba moldando um ideal inatingível. De performance, de estética, de ritmo. E a pesquisa mostra que quando o encontro presencial finalmente acontece, lá pelos 16, 18 anos, a frustração é quase uma regra. Porque a realidade é real. Disso é uma ansiedade que paralisa, imagino. Exato. O estudo relata que muitos jovens, depois dessas primeiras experiências frustrantes, acabam voltando para o mundo virtual. Que é um ambiente controlado, né? Menos tensão. Isso. Alguns chegam a precisar de ajuda psicológica para superar essa inibição. É um ciclo vicioso de expectativa versus realidade que parece muito difícil de quebrar. E essa digitalização vai além, né? Ela está redefinindo até o que a gente considera traição. Completamente. O conceito de infidelidade, que era baseado só no contato físico, tá ficando para trás. O que a pesquisa diz sobre isso? Ela perguntou, e hoje, para muita gente, uma curtida insistente, comentários com segundas intenções, conversas secretas em aplicativos. E o envio de nudes, claro. Principalmente o envio de nudes. Tudo isso já é considerado um ato de infidelidade. As fronteiras ficaram muito borradas, né? Uma coisa que antes era privada entre duas pessoas, agora pode ter a complexidade de uma rede social inteira. E não tem resposta fácil para isso. Onde termina a amizade e começa o flerte? O que é uma mancada e o que é uma traição de fato? São perguntas que não existiam há 20 anos. E que hoje são centrais. Cada casal precisa construir seus próprios acordos, seus limites. O problema é que muitas vezes essa conversa nem acontece. E aí o conflito é inevitável. Exato. Nossas vidas íntimas e digitais não estão só fundidas. Elas são a mesma coisa agora. Essa mistura toda, mais liberdade com mais pressão, cria uma dualidade que a sexóloga Andréa Aguiar, citada no material, resume muito bem. Sim, ela pontua isso claramente. Por um lado, a gente quebrou tabus, fala mais sobre prazer, a mulher tem mais voz, isso é uma conquista. Mas, por outro, a ansiedade de performance aumentou brutalmente. É o grande paradoxo da nossa era. A mulher finalmente conquistou o direito de buscar o sexo pelo prazer, de ser a protagonista, o que é uma vitória civilizatória. Imensa. Só que na prática, muitas vezes ela chega nesse campo de batalha e encontra um parceiro que ou tá focado demais no próprio umbigo, ou tá tão paralisado pela própria ansiedade que não consegue se conectar. Ou seja, o sexo ficou mais livre na teoria, mas não necessariamente mais satisfatório para todas na prática. É um verdadeiro labirinto emocional. E navegar por tudo isso, por essas dores de não se sentir compreendida ou pelas dúvidas de como comunicar o que se quer, é muito solitário. Extremamente solitário. É um desafio enorme. E é por isso que ter um lugar seguro para buscar informação e se sentir parte de uma comunidade faz toda a diferença. Exatamente. É nesse ponto que ter um guia confiável se torna essencial. E é justamente por isso que plataformas como a X-Liberté existem. Faz todo sentido. Para quem está nos ouvindo e se identifica com essa dificuldade de comunicação ou com essa ansiedade, lá no site o xliberté.com tem uma série de artigos, conteúdos e ferramentas que ajudam a aprofundar esses temas. É sobre transformar a informação em poder pessoal, sabe? Em autoconhecimento. Para conseguir ter essas conversas e construir uma intimidade mais verdadeira. Perfeito. Que é importante a gente frisar uma coisa que o estudo deixa bem claro. Essa liberdade toda não chegou para todo mundo da mesma forma, né? Esse ponto é crucial. A pesquisa aponta um recorte de desigualdade muito nítido. E não podemos ignorá-lo. De forma alguma. O estudo mostra que as mulheres brancas que vivem em grandes centros urbanos e com maior escolaridade foram as que mais se beneficiaram dessas novas liberdades. Elas conquistaram mais autonomia. Exato. Mais espaço para falar de prazer.
No entanto, a realidade para mulheres negras, periféricas e para a comunidade LGBTQIAPN+, ainda é muito diferente. O que significa, na prática, essa diferença? Significa que para muitas dessas mulheres, os tabus ainda são muito mais fortes, o acesso à informação de qualidade é mais restrito E o diálogo é mais difícil. e permeado por muito preconceito e violência. A luta delas não é só pela qualidade do prazer. Muitas vezes é pelo direito básico de ter sua sexualidade reconhecida e respeitada. O estudo fala em invisibilidade, sabe? Uma luta que ainda está em outro patamar. Exato. A discussão sobre prazer no Brasil ainda é, infelizmente, muito elitizada. Sabe, quanto mais a gente conversa, mais eu sinto que o problema não está só dentro do quarto. Não está mesmo. Parece que estamos descrevendo sintomas de algo muito maior. A própria Carmita Ábido, que coordenou o estudo, aponta para isso, não é? Sim. E essa é talvez a conclusão mais impactante e, de certa forma, mais pessimista da pesquisa. Qual é a análise dela? É bem direta. A qualidade de vida do brasileiro, de forma geral, não melhorou nos últimos 20 anos. Para muitas pessoas, na verdade, piorou. E a sexualidade está umbilicalmente ligada a isso. Não tem como separar. Faz todo sentido. Como se vai ter energia e cabeça para uma vida sexual vibrante se a preocupação é com o aluguel? Exato. Ou dormindo mal por causa da ansiedade, se alimentando mal pela correria. O desejo não brota no vácuo. De jeito nenhum. O desejo floresce num terreno de bem-estar. Menos estresse, menos ansiedade, boas noites de sono, segurança financeira. Tudo isso que a gente chama de pré-requisito, né? Sim. E a verdade é que a maioria da nossa população não tem acesso a esse básico. Então a nossa intimidade acaba funcionando como um termômetro muito sensível da nossa saúde social e emocional. Se a vida lá fora vai mal, é quase impossível que aqui dentro vá bem. É isso. E para fechar esse quadro, tem um último dado que vem do presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, que é muito revelador. O que ele diz? Ele aponta que a prevalência de disfunções sexuais entre os homens é altíssima, mas a grande maioria não procura ajuda. E o pior? Pior, os casais não conversam sobre isso. Fica aquele elefante no meio do quarto. É o silêncio que adoece a relação. É um problema que, embora possa ter uma origem física ou psicológica no homem, impacta diretamente a mulher. A parceira acaba se sentindo culpada, rejeitada. Ou simplesmente fica sem entender o que está acontecendo. A falta de diálogo sobre a disfunção masculina é um problema dos dois e reforça essa insatisfação feminina que a pesquisa aponta. É mais uma camada de complexidade nessa equação toda. Exato. Uau, é muita coisa. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, a nossa vida íntima está numa metamorfose completa. Uma verdadeira metamorfose. A gente está transando menos, mas, em tese, com mais tempo para o prazer. O mundo digital virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Mudou como a gente começa, o que a gente espera. E até o que a gente considera traição. E, no meio disso tudo, conquistamos uma liberdade que veio com o boleto de ansiedade junto. E que, infelizmente, ainda não é para todas. Exatamente. O que a pesquisa nos mostra é como o cenário da sexualidade mudou radicalmente em só 20 anos. As ferramentas são outras, as regras são outras, as pressões... São outras. E isso deixa uma pergunta no ar, sabe? Uma reflexão para cada pessoa que nos ouve. Com toda essa tecnologia, com todo esse acesso à informação e com todas essas liberdades, nós estamos de fato nos tornando mais íntimos e mais conectados? Ou estamos apenas nos tornando mais performáticos? Uma pergunta poderosa para a gente levar daqui. Agradecemos a todas pela audiência e pela companhia nessa conversa. E para continuar este papo e ter acesso a mais conteúdos que transformam, não se esqueçam de visitar a xliberté.com. Nota: o conteúdo da plataforma Xliberté é destinado a maiores de 18 anos.